Chamavam-lhe um nobre preguiçoso, ou um fracassado que se escondia do passado, mas todas as noites ele sonhava com um homem que treinou com a espada durante 37 anos e morreu empunhando-a. Esse homem não era um estranho, era parte da sua alma. Através desses sonhos, a lâmina reencontrou, não como punição, mas como propósito. Passo a passo, o esforço substituiu o medo e a disciplina substituiu o desespero. Esta não é uma história sobre talento, mas sim sobre perseverança. Até onde alguém pode chegar quando finalmente para de fugir de si mesmo? Vamos descobrir. A história começa com uma antiga anotação no diário de um aldeão. Um novo residente tinha chegado à aldeia. A sua expressão era pouco convidativa, os olhos raivosos, como se algo terrível tivesse acontecido. Ele pessoalmente não o queria viver ali, mas o bondoso ancião da aldeia acolheu o estranho. Não havia nada a fazer senão ignorar o que tinha acontecido. Passaram-se 3 dias desde que o jovem se instalara na aldeia. Era tão quieto que por vezes se esquecia da sua própria existência. Alguns aldeões curiosos começaram a demonstrar interesse pelo estranho, mas ele, como antes, permaneceu indiferente. Uma semana se passou, depois mais 10 dias desde a chegada do estranho. Ele descobriu o que ele estava fazendo. Crianças espiaram por cima da cerca e lhe contaram. O estranho treinava com espada todos os dias, parecendo ter uma bagagem enorme de histórias para contar. Ele continuava sem se importar. Um mês se passou. O jovem continuou treinando em seu quintal. Não, ele não o viu, mas o ouviu. Outro mês se passou. Nada mudou. O estranho ainda está aprendendo esgrima, e os moradores da vila estão fofocando sobre ele. Alguns dizem que ele está tramando vingança, outros que é um cavaleiro caído ou algum mercenário famoso. Há muita conversa fiada, mas ele está genuinamente desinteressado. Ele terá que ir vê-lo treinar amanhã. Seu treinamento diário por 6 meses despertou sua curiosidade. Qualquer um ficaria impressionado. Quão rápido ele é, quão forte, que técnicas de espada ele está aprimorando. Não é à toa que ele é presença constante nas fofocas dos vizinhos. Ele acha que tudo se resolverá amanhã. Ficou completamente desapontado. Os aldeões, que nada entendem de esgrima, podem ter achado o jovem incrível, mas ele discorda. Teve a boa oportunidade de conhecer alguns cavaleiros enquanto negociava. Ele está longe de ser incrível, apenas um ser. Deve ter algum motivo para não parar. São tão fascinantes que atormentam a alma e preenchem o coração. A julgar pelo que viu, pode-se dizer que o jovem não descobriu como resolvê-los. Um tolo. Tenho pena dele. Agora, tendo saciado sua curiosidade, pode esquecê-lo. Uma nova família apareceu na aldeia. Um mercenário aposentado, seu filho e sua filha. O nome da filha é Lema, e ela é muito bonita. Seu sorriso a transforma em um verdadeiro anjo. Amanhã ele precisará iniciar uma conversa com ela. E mais uma coisa. Uma ninharia, claro, mas ele anotará. Aquele jovem ainda empunha sua espada, já faz 3 anos. Um humor inexplicavelmente estranho o levou a pegar caneta e papel pela primeira vez em muito tempo. Ele cotejou Lema por 2 anos, e finalmente ela concordou em se tornar sua esposa. Em dias como esses, ele não precisa de mais nada para ser feliz. No entanto, por mais estranho que pareça, aquele cara com quem ele não tem absolutamente nada em comum continua a aparecer em seus pensamentos. 5 anos é muito tempo. Enquanto outros vivem, se alegram, se irritam, se entristecem, buscam a felicidade, ele continua brandindo sua espada indiferentemente, dia após dia. Por quanto tempo mais seu ascetismo continuará? Amanhã ele começará a observá-los diariamente. 5 anos, 1 mês e 12 dias, o jovem treina com a espada. 5 anos, 4 meses e 15 dias, o jovem treina com a espada. 6 anos, 2 meses e 18 dias, o jovem treina com a espada. 6 anos, 9 meses e 3 dias. Muita neve caiu. O jovem continua treinando com a espada. Ele e Lema tiveram uma filha, uma linda menina chamada Lola. Todos os aldeões vieram parabenizá-los, e o jovem continua treinando. 7 anos, 10 meses e 27 dias. 15 anos se passaram. Ele se esqueceu hoje de verificar se ainda estava treinando como de costume. Ele acha que sim. Seu treinamento é tão natural quanto o nascer do sol pela manhã e a lua no céu à noite. É hora de parar de fazer coisas inúteis. Depois de um tempo, o velho abriu os olhos e ouviu a criança chamando: "Vovô!" Ele abriu os olhos e sorriu, dizendo: "Ô, neto." Jansok sorriu e disse: "Bem, ele é um dorminhoco. Está na hora de levantar." Nesse momento, Lola se aproximou deles e disse ao filho para não incomodar o avô. Ele deveria ir se arrumar. Eles sairão em breve. Ele correu para a porta e gritou: "Certo." Então o velho se sentou e chamou a filha. Ela perguntou: "Pai, ele já acordou?" Ele perguntou: "Eles vão a algum lugar?" Ela disse que queria ir com o filho ao mercado na aldeia vizinha. Ele iria com eles. Acenou com a mão e disse-lhes para irem sozinhos. Ele ficaria. Depois de um tempo, olhou pela janela e pensou: "Bem, talvez eu devesse dar uma volta pela vila." Saiu e, respirando o ar fresco, disse: "O tempo está simplesmente lindo." Passou por alguns aldeões que disseram: "Ancião, boa tarde." Ele respondeu: "Boa tarde. Alguma novidade?" Outro aldeão perguntou: "Ancião, o senhor está dando uma volta?"
Ele confirmou. Um homem disse: Ancião, ele pescou uma bela caçada hoje. Ele gostaria de vir provar. Ele respondeu: Não precisa. Ele mesmo deve comer. Pensou que o tempo voa. Até a vila mudou muito, exceto por um lugar. Com esses pensamentos, parou no portão, transformado pelo tempo. Pensou. Cerca de 37 anos se passaram. Então, surpreso, espiou pelo buraco que se formara e correu pelo portão. Parou surpreso, percebendo que o espadachim estava ajoelhado, segurando sua espada. Ele ficou sentado ali, com os olhos arregalados, sem soltar a espada. Por um instante, ele não conseguiu desviar o olhar daquela imagem. Quando a luz prateada que o envolvia se dissipou, ele deitou o estranho no chão e fechou os olhos. Então disse: Desejo que ele encontre um bom lugar. Depois de um tempo, Irene abriu os olhos surpresa. Estava deitada em sua cama e perguntou: Que tipo de sonho foi esse? Depois de um tempo, o cavaleiro respondeu: A Mansão Perrier. A Mansão Perrier está localizada na parte sul do reino de Rai. É um famoso entreposto comercial que conecta vários reinos vizinhos. Os discípulos do Barão Perrier são as pessoas mais populares aqui. Os outros ficaram surpresos. Discípulos? Ele respondeu: Sim, senhor. Especialmente a princesa Kiril. Ela tem apenas 11 anos e já recebeu oficialmente o título de feiticeira. O cavaleiro perguntou: A família real realmente concedeu a ela o título? Ele exclamou: É verdade. Ele também deveria saber o quão raros e valiosos são os feiticeiros. Ele respondeu que sabia. Ele ouvira dizer que eram muito mais difíceis de encontrar do que os grandes senhores da magia. Declarou que era verdade. Os feiticeiros não se comparavam nem um pouco ao punhado de magos na torre mágica. Como a garota havia despertado seu próprio poder, outro cavaleiro suspirou e perguntou: E daí? Eles tinham um filho primogênito, um príncipe. Outro cavaleiro gritou: Por que ele não controla a língua na frente de um recém-chegado? E ele respondeu que era um estranho e precisava aprender muito sobre suas terras. Gritou: Não, olhem só para ele! O cavaleiro mais velho mandou calar a boca, mas ele continuou tagarelando. O recém-chegado riu sem jeito e achou que sabia do que ele estava falando, mas teve que entrar na brincadeira. A princesa Kiril era de fato famosa, mas o filho mais velho, Irene, era muito mais famoso. Ele era apelidado de aristocrata descuidado. Depois de perder a mãe ainda jovem, não fez nada até completar 15 anos. Dormia por dias a fio, encolhido debaixo do cobertor, e foi assim que ganhou seu apelido. A mãe de Irene morreu bem diante dos olhos dele, então é compreensível. Nesse momento, Kiril se aproximou deles e perguntou o que estavam fazendo ali. O cavaleiro se virou assustado e gritou: Ai! Ele pensou: Amélia, e a segunda esposa de Kiril? A garota perguntou quem havia autorizado o barulho em seu posto. Eles gritaram que estavam pedindo perdão. Ela cruzou os braços e, aproximando-se, disse: Por que fazer algo que exigirá um pedido de desculpas? O cavaleiro gritou que não aconteceria novamente. Ela perguntou. Eles pensaram que se desculparam e pronto. Como iriam responder por sua má ação? Eles disseram hesitantes: Bem. Então a mãe colocou a mão no ombro da garota e disse: Não precisa. Ela se virou e disse: Mãe, mas eles? Ela sorriu e disse que isso seria suficiente. Ela tinha certeza de que eles já haviam percebido o erro. Ela estava certa? Eles responderam: Claro. Ela disse: Tudo bem. Ela não sabia do que eles estavam falando, mas era melhor se concentrar no serviço, não em conversas banais. Eles responderam: Sim, senhor. Eles seguiram em frente e o cavaleiro suspirou de alívio. Eles começaram a tagarelar. A princesa Kiril é uma figura. Lady Amélia também o assustava. Ambos eram fortes, então não havia motivo para se preocupar com o futuro da propriedade. Ele nem sabia disso. O príncipe era o completo oposto deles. Naquele momento, Irene, batendo no cobertor com a mão, gritou: Isso é irritante. É estranho. Ele não consegue dormir. Normalmente, ele dorme a essa hora. Ou melhor, ele quase sempre dorme o dia todo. Mas depois daquele sonho, algo havia mudado. O gosto salgado na boca, causado pelo cansaço, e a dor lancinante nos músculos pareciam muito reais. E mais importante, seu corpo não parava de coçar. Ele olhou para as mãos, perplexo, e respirando com dificuldade, pensou que não conseguia nem ficar parado. Então perguntou: Tem alguém aí? Marcos apareceu por trás da porta e disse: Sim, príncipe. O que ele quer? Ele começou a responder hesitante, e Marcos o olhou surpreso. Irene disse que queria treinar com espada. Marcos o olhou confuso e exclamou: Como assim? Pouco tempo depois, eles chegaram ao campo de treinamento da família Peria. O cavaleiro olhou para a frente e perguntou: Ei, será que os olhos dele estão me enganando? Seu companheiro ficou surpreso. O quê? O homem disse. Bem, eles deveriam ver com os próprios olhos. Ele não estava mentindo. A garota ao lado dele ficou surpresa. Nossa, o príncipe preguiçoso realmente apareceu no campo de treinamento. O cavaleiro disse. Normalmente é difícil até mesmo reconhecer o rosto dele. Seu parceiro perguntou: O que há de errado com ele? Ele estava mesmo pensando em aprender esgrima? De jeito nenhum, ele não estava pensando nisso. O quê? Sério? Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal?
Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? Hein? Nesse momento, Marcos se aproximou do protagonista e disse: Senhor, cada espada tem suas próprias características, dependendo do tamanho, formato e comprimento. Ele não entende de esgrima, então, se esperar um pouco, trarão um bom especialista para ele. Ele respondeu: Não precisa. Então, o protagonista olhou para a parede de armas e, pegando a maior espada, disse que a levaria. O cavaleiro perguntou surpreso: Isso é um sonho? Deveriam beliscá-lo? E Marcos disse: Mas. O cavaleiro agarrou o braço do colega e gritou que aquilo não era um sonho, que precisava soltá-lo. Então, eles se viraram surpresos e perguntaram: O quê? Marcos respondeu: Uau! MC, ofegante, ergueu sua enorme espada, brandiu-a e a golpeou com força à sua frente. Os espectadores começaram a discutir a situação. Bem, o resultado era previsível, o pior possível. Naturalmente, um preguiçoso que passa o dia dormindo não teria sucesso, mas para um iniciante, sua postura era bastante boa. De onde ele tirou essa ideia? Foi por isso que o príncipe decidiu treinar. Ele acha que foi por causa daquele jovem Lord Quiron da propriedade vizinha. O homem ficou surpreso. Como assim? Perguntou. Você se esqueceu. Ele humilhou o príncipe abertamente no mês passado. O príncipe respondeu. Exatamente, aconteceu? E o príncipe não respondeu. Provavelmente apenas tolerou. Ele disse. É lógico. Ou talvez ele seja basicamente incapaz de qualquer coisa. Então o menino se virou e disse. Certo, preciso ir trabalhar. Quanto tempo ele achava que seu hobby duraria? Seu amigo chutou 3 dias. Ele respondeu. Mais para meia hora. Então eles riram. Marcos, virando-se ligeiramente, pensou que já tinha ouvido tudo, os bastardos. Então ele se virou para o protagonista e disse: Príncipe, dominar a arte da espada exige treinamento diário e árduo. Seria muito difícil para ele lidar com isso sozinho. Ele se ofereceu para encontrar um espadachim talentoso para que ele pudesse começar a treinar amanhã. Antes que pudesse terminar de falar, foi surpreendido. Príncipe, o protagonista brandiu sua arma novamente e pensou. A cada golpe, os músculos de seus braços e de todo o seu corpo literalmente gritavam de tensão. Mas por quê? Por quê? Ele não percebeu como caiu no chão e pensou: será que essa sensação de calma em minha alma é real? Depois disso, ele se sentou e pensou, repetindo incessantemente o que tinha visto em seu sonho. Ele começou a sentir o peso em seu peito diminuir. A cada golpe, suas memórias odiosas e o peso em seus ombros pareciam evaporar. Ele não conseguia parar. Naquele momento, Marcos o agarrou e gritou: Príncipe, Alteza, já chega! Ele ficou surpreso. Está escurecendo? O quê? Antes que pudesse terminar de falar, começou a cair no chão e Marcos, tentando ampará-lo, gritou: Príncipe, o que há de errado com ele? Ele respondeu: Não tenho mais forças. Pensou: Como isso é possível? Marcos disse que ele exagerou hoje. MC olhou para frente e pensou: O sol já está se pondo. O tempo passou tão rápido. Perguntou-se: Fiquei parado ali esperando. Deveria ter ido a negócios ou ligado mais cedo. Marcos respondeu que não ousaria abandoná-lo e ir a algum lugar. Além disso, ele não estava respondendo às suas palavras. Mandaria limpar tudo ali. Era hora de descansar. E claro, treinar é bom, mas de agora em diante deveria tentar não se esforçar demais. O protagonista respondeu: Certo, mas não acho que farei isso de novo. Depois de um tempo, deitou-se na cama e gritou de dor. Gritou que estava morrendo. Seus músculos doíam, seus ossos doíam. Ele tinha enlouquecido? Que tipo de sonho era aquele? Agora ele definitivamente não conseguiria dormir. 5 minutos depois, finalmente adormeceu. Alguns dias depois, MC, sentado à mesa de jantar, saboreava sua refeição e Marcos, observando-o, pensou: Aqui está ele, olhando para ele, e ainda não consegue se acostumar com isso. Perguntou se ele também iria treinar hoje. Ele confirmou. O protagonista pensou que desde aquele dia, o sonho incompreensível continuava a assombrá-lo. Para se livrar da inquietação em seu corpo, ele continuou treinando. Acontece que, como posso dizer corretamente, quando ele brandia uma espada, nenhum pensamento desnecessário surgia em sua cabeça, e havia benefícios no treinamento, então não tinha sido tudo em vão. Ele precisava comer bem, se planejava treinar, então gritou para que lhe trouxessem mais leite e sanduíches. Marcos respondeu: Ótimo, já está ali. Depois de um tempo, o cavaleiro começou a conversar. Hoje, sim, ele estava até interessado em ver os resultados. Não deveria esperar muito. Achava que ia ganhar. Ei, novato, quem você acha que vai ganhar? Ele respondeu que nem sabia. Os cavaleiros mais velhos perguntaram o que havia de errado. Nesse momento, um velho se aproximou deles e pediu licença. Poderia pedir informações sobre como chegar ao campo de treinamento? O cavaleiro se virou e perguntou quem era ele para estar indo para lá. Ele respondeu que era um cavaleiro errante. Como espadachim, queria visitar a propriedade e também dar uma passada no campo de treinamento. Ah, claro que ele tinha permissão. Agora só um segundo, para onde foi? O cavaleiro respondeu que não precisava. Ele deveria esperar um pouco até o turno deles terminar. Então eles o escoltariam até a plataforma. Eles também estavam indo para lá. Ele respondeu: Muito obrigado. Contava com eles. Depois de um tempo, os cavaleiros se aproximaram da porta e pareceram surpresos. Um deles disse: É isso. Então eles deveriam
ir logo descobrir quem ganhou. Então um deles gritou confuso: "O quê? Como assim? Ele está ali? Bem ali, é isso aí." O príncipe chegou, seus companheiros acrescentaram: "Nossa, sério? Já é o quarto dia seguido, não é?" O cavaleiro disse alegremente que havia vencido. Ele deveria pagar o que havia perdido. O cavaleiro lhe deu um saco de dinheiro e disse para ele pegar. "Seu idiota!" respondeu o príncipe agradecido. Então o cavaleiro disse: "Inacreditável! Ele vem há 4 dias seguidos." Seu companheiro, examinando a moeda de ouro, perguntou: "Ele não acabou de dizer isso?" Kiron havia envergonhado muito o príncipe. Talvez sua persistência durasse mais uma semana. O cavaleiro gritou. O desgraçado, ele sabia e ficou calado. Perguntou se ele é estúpido, porque revelaria informações a alguém com quem discutiu. O cavaleiro mais jovem disse: "Mestre, ele precisa se acalmar?" Perguntou: "Ei, novato?" E ele sabia. O príncipe respondeu que não. Naquele momento, Bran Somerville observava o protagonista. Pensou: surpreendentemente, ele não está perdendo tempo. No entanto, seu nível de habilidade é péssimo. Ele está tão fraco que mal consegue segurar a espada. Sua resistência também está baixa. Sua respiração está ofegante. Quanto tempo será que isso vai durar? Corre o boato de que tudo se deve a uma rixa contra um jovem lorde de uma propriedade vizinha. Mas não se pode praticar esgrima com intenções tão lascivas. Ele acha que logo vai desistir. No segundo seguinte foi surpreendido. E os cavaleiros, olhando ao redor, disseram: "O vento aumentou." Um deles gritou: "É isso." MC olhou para o céu e exclamou surpresa: "O lendário grifo." E a senhorita Quiron, um grifo, uma criatura lendária que não existe na realidade. Corpo de leão, asas de águia, pele tão forte quanto aço. É isso? No segundo seguinte, a criatura pousou no chão e Quiron, descendo, acariciou sua pele, criando um animal com as próprias mãos. E então o infundiu com energia para lhe dar vida. Essa era a habilidade da feiticeira Quiron. Naquele momento, ela apontou para frente e disse: "Ei, você!" O cavaleiro gritou de medo. "Sim." Ela olhou para o outro cavaleiro e acrescentou: "E ele?" Então olhou para o cavaleiro mais velho e disse também: "E ele?" Eles a olharam com medo. Então ela olhou para Bran e perguntou: "Quem é ele?" Ele sorriu afavelmente e disse que era um cavaleiro errante. Veio ver o campo de treinamento. Ela disse: "São aqueles que estavam fazendo outras coisas em seus postos nos encontros anteriores, certo? Não é hora de trabalhar? O que eles estão fazendo aqui?" Os cavaleiros responderam que tinham acabado de terminar seu turno, como esperado. O cavaleiro mais velho sorriu sem jeito e disse que os guardas que estavam de plantão à tarde já estavam em seus postos. Eles não tinham feito nada que pudesse causar problemas. Ela ficou indignada. O que ele estava dizendo? Ele podia discutir com ela? Ele respondeu que não era verdade. Ela havia entendido errado. Ela perguntou: "O que você quer dizer?" Não, eles estavam conversando em vez de treinar. Nesse momento, o protagonista se aproximou dela e perguntou o que havia de errado. Ela olhou para ele de relance, depois desviou o olhar e mandou que parasse. Ele pareceu surpreso. "O que exatamente?" perguntou ela. "O que você pensa? Pare de se envolver em bobagens inúteis." Ele olhou para frente, depois se virou e pegou sua espada. E ela gritou: "Ele acha que esgrima é fácil? Tudo o que ele fez todos esses anos foi dormir. E agora, de repente, resolve brandir uma espada um pouquinho e espera que algo mude? Ele deveria ver por si mesmo. Suas habilidades são inúteis. Até aquele novato é 100 vezes melhor com uma espada. Todo esse circo é mesmo por causa de algo que lhe disseram 2 semanas atrás." Nesse momento, Amélia desceu as escadas e chamou sua filha. Disse-lhe para vir até ali e não incomodar o irmão. Ela quis protestar, mas a mãe disse: "Vamos." Elas passaram pelos cavaleiros e Amélia desejou-lhes boa sorte. Irene, percebendo que ele estava mais animado, pediu-lhe que não exagerasse. Ele respondeu: "Está bem." Então os cavaleiros suspiraram de alívio. Mas naquele instante, o grifo olhou para eles. Um dos cavaleiros gritou porque ela não levou o pássaro consigo. Naquele momento, Bran pensou: será este o Kiriel de quem tanto falaram? Ela era como uma onda de choque, atingindo-o de repente da cabeça aos pés. Vale ressaltar que todo esse caos não abalou sua concentração. Ele continuou observando o protagonista e se perguntou se talvez devesse observar o jovem por mais alguns dias. Depois de um tempo, Kiriel caminhava pelo corredor e foi surpreendida ao notar Marcos a seguindo. Ele disse que o príncipe estava dormindo. Ela deu um grito de dor, virou-se e perguntou o que havia de errado. Ele respondeu que achava melhor ela voltar amanhã. Ela disse que tinha assuntos a tratar com ele. Ele perguntou se não podia esperar até o príncipe acordar. Ela liberou uma energia poderosa e perguntou se ele ousava ser insolente agora. Ele se perguntou o que era aquela sensação de pressão. Então ela disse para ele nem pensar em contar a ninguém o que havia acontecido. Ele sabia o que aconteceria se não obedecesse, certo? Então ele a observou. E naquele momento o MC estava deitado em sua cama. O brinquedo ao lado dele começou a tocar música de repente. Ele abriu os olhos, olhou para a carta e a viu. Abriu-a e começou a ler. Dizia que ela se desculpava por não ter lhe contado isso durante o dia. Depois de saber que ele não estava se alimentando direito e se esforçando demais, ela ficou muito preocupada. Ela lhe deu um boneco musical
angelical. Isso o ajudaria a relaxar. Ela esperava que ele gostasse. Ele não deveria contar à mãe que ela tinha vindo. Ela pediu que ela não o incomodasse. Ele disse: Kiryu, havia algo no verso também. Dizia que ele deveria avisá-la se Kiryu o incomodasse. Até lá, ela fingiria que não sabia de nada. Uma mãe amorosa. O protagonista pensou que sua mãe estava preocupada e cuidando dele. E ele havia passado mais de 10 anos deitado na cama como um ninguém. Então uma voz veio de trás da porta. Príncipe, o jantar está servido. Ele disse: comida. Ele se perguntou se realmente jantaria com sua família hoje. Naquele momento, Marcos caminhava alegremente pelo corredor e pensou: o príncipe mudou. Depois de algum tempo, toda a família estava sentada à mesa. Kiryu, colocando um pedaço de carne no prato, disse: irmão, aqui ele deveria pegar mais. Ele respondeu: aham. Então ela continuou colocando comida no prato dele e disse: e isso, e isso, e isso também. Ele sem jeito disse: ok. Nesse momento, a mãe da família chamou a filha e o protagonista disse: obrigado, pai, mãe e irmã. Kiryu, ele sempre quis ser tão gentil com eles, apesar de não fazer nada além de ficar deitado na cama. Antes, ele até tinha vergonha de dizer isso. Ele se desculpou, ele os amava. O pai disse que eles também o amavam, seu filho. O protagonista se desculpou novamente pelo incômodo que causou, e o pai disse para ele não dizer isso. Ele sugeriu que voltassem a comer. MC concordou. Então ele disse: a propósito, filho. Ele disse: mas sim, pai. Ele disse: ouvi dizer que ultimamente ele tem se dedicado à esgrima. Treinamento físico é algo louvável, embora um pouco tardio. Ele não deveria exagerar. O protagonista disse que estava tudo bem. Ele não está se esforçando demais. O pai disse que seria melhor para ele fazer pequenas pausas no treinamento. Ele respondeu que estava tudo bem. Não precisava se preocupar. Pensou que, na verdade, comparado ao treinamento que vira em seu sonho, o seu era uma mera brincadeira. Depois de um tempo, o rapaz olhou para frente e perguntou: que dia é hoje? Seu companheiro hesitou e tentou adivinhar. Acho que já faz um mês, não é? Respondeu. É impressionante. O príncipe treina por tanto tempo e não perde um dia sequer. Será que o cérebro dele realmente está mais lento? Respondeu. Bobagem, tinha certeza de que ele logo chegaria ao seu limite. Disse que não achava. Então o rapaz desviou o olhar e perguntou: a propósito, quem é aquele velho? Ele o vinha vendo constantemente no campo de treinamento nos últimos dias. Seu companheiro disse que era o supervisor. Disseram que ele receberia permissão para entrar. Perguntou o que ele estava olhando. Perguntou como eu ia saber. Era o 10º dia em que ele observava o treinamento do príncipe. A princípio, ele presumiu que sua motivação para aprender a esgrima fosse simplesmente um complexo de inferioridade e orgulho. Por isso, pensou que não duraria muito. Mas, na realidade, seu julgamento estava errado. Um aristocrata preguiçoso, como ouvira dizer por sua preguiça. Como alguém que nunca se exercitou na vida, poderia continuar treinando incansavelmente sem demonstrar o menor desgosto. Ele encarava cada dia com a mentalidade de um artesão forjando ferro, sem hesitar, como se vivesse assim há décadas. Olhou para trás em sua vida e não se lembrava de ninguém com uma força de vontade tão grande. Mas espere, por maior que seja um herói, essa força de vontade só se desenvolve na idade adulta. E diante dele estava um mero garoto de 15 anos. Se ele continuasse seu treinamento com a espada e percebesse seu potencial como aprendiz de um bom mestre, a que alturas poderia chegar? Então, o protagonista brandiu sua espada novamente e Bran, virando-se para o homem, ergueu um dedo e, pedindo desculpas, disse: Senhor guarda, gostaria de lhe perguntar algo. Ele respondeu que sim, claro. Perguntou então: e o príncipe que está treinando lá? Ele não tem um tutor particular? O velho respondeu que o dono da propriedade havia anunciado recentemente que logo designaria um mestre de esgrima para o príncipe. Ele estava se esforçando tanto que seria uma pena deixá-lo sem a devida supervisão. O velho perguntou se ele sabia exatamente quem queriam contratar como tutor. Bran respondeu pensativamente que, na verdade, a informação não era secreta. O tutor seria o cavaleiro Ornjukur. Bran exclamou de repente. De jeito nenhum. Estava surpreso. O quê? Pensava que uma criança tão preciosa jamais poderia ser confiada a um libertino que bebia litros de álcool na véspera do treino e depois gritava com os soldados. Precisava se apressar. O garoto tinha talento. Não podia deixar que ele se perdesse. Precisava encontrar o dono da propriedade. Depois de um tempo, o chefe da família perguntou: é verdade? Bran, parado à sua frente, respondeu: sim, senhor, absolutamente. O pai da família se perguntava se seu filho realmente tinha tanto potencial. Só isso. Ele olhou para a carta em suas mãos. Academia de Esgrima Crono, a melhor academia de todo o continente, que seleciona apenas os mais talentosos, independentemente de gênero, nacionalidade ou status. Só o fato de se tornar um aluno oficial já garante um tratamento muito mais respeitoso do que o dos aristocratas. Este lugar é renomado por sua reputação, que supera a da academia real. Ele pensou, mas a grandeza de Crono é proporcional à dificuldade de admissão, e ser expulso é muito fácil. Será que Irene conseguirá suportar essa competição sem fim? Depois de um tempo, MC perguntou surpreso: o quê? O pai da família gesticulou para frente e disse que não insistiria. Se ele não quisesse, bastava dizer
dizer. Ele estava apenas lhe apresentando um dos caminhos cuja escolha era dele. O protagonista pediu alguns dias para pensar. Ele respondeu que entendia, e era isso que fariam. Depois de um tempo, o protagonista estava sentado em sua cama. Ele se perguntava se conseguiria. Afinal, ele estava deitado na cama há 10 anos, mas não queria continuar adiando o progresso por si mesmo e por sua família, que o amava muito. Depois de um tempo, ele entrou no quarto e chamou seu pai. Anunciou que estava indo para a academia. Após um tempo, ele parou perto da carruagem e, virando-se para sua família, disse que era hora de partir. Sua irmã cruzou os braços e lhe desejou boa sorte, e depois de um tempo, eles partiram. Marcos, olhando pela janela, disse: "Esta é a primeira vez que ele sai da propriedade, certo?" MC confirmou. Então Marcos lhe entregou um colar e disse que a princesa Carol havia pedido que ele o entregasse a ele. O protagonista olhou para o colar surpreso e agradeceu mentalmente à irmã. Depois colocou a joia em volta do pescoço. Depois de um tempo, Marcos olhou para frente e disse: "Príncipe, eles chegaram." O protagonista olhou para o prédio e exclamou surpreso: "Uau!" Marcos deu um passo à frente e disse que o acompanharia até a entrada. Ele respondeu: "Não precisa, eu mesmo faço isso." Marcos ficou surpreso. "Como assim?" O protagonista olhou para a mão dele e disse que a partir daquele momento era um aluno e precisava se acostumar a agir sozinho. Marcos o olhou com admiração e respondeu: "Senhor." Então, o protagonista sorriu e disse que estava indo embora. Ele se virou e Marcos fez uma reverência, desejando-lhe muito sucesso. Em seguida, o protagonista deu um passo à frente e diante dele estava um jovem. Atrás dele, um cavaleiro disse: "Este cavaleiro é o príncipe Bart Lloyd, da família do Conde Lloyd, reino de Cubera. Ele recebeu uma recomendação de um cavaleiro de alta reputação chamado Colesway." O guarda, então, disse que era uma honra conhecer um descendente tão talentoso da família Lloyd. "Devem ir depressa", disse o guarda. Nesse momento, o instrutor da academia desviou o olhar, surpreso. MC entregou a carta e, apresentando-se, disse que era da família Péria. A carta de recomendação fora entregue a ele pelo cavaleiro errante, Bran Somerville. O instrutor sorriu e disse: "Jovem senhor da família Péria, é uma grande honra conhecê-lo. Eles também conhecem o cavaleiro Bran. Este grande senhor liderou uma incursão nas minas por várias décadas. Já que uma pessoa tão ilustre o recomendou, sua aprovação nos exames era um resultado esperado. Ele deveria ir direto para a plateia." Desejaram-lhe boa sorte. O protagonista caminhou até ele e agradeceu pelo apoio. Nesse momento, Ahmed olhou para ele e perguntou: "Foi o velho Bran quem escreveu a carta de recomendação? O que há de errado com ele?" O instrutor respondeu: "De qualquer forma, aquele sujeito não é um aristocrata negligente." Ele ficou surpreso. "Um aristocrata descuidado? Quem é esse?" Ele estava surpreso. Ele não conhece a preguiçosa família Péria. Ele respondeu que não sabia, mas, a julgar por sua compleição, achava que era ele. De perto, ele parecia ainda mais frágil. Como ele conseguiu chamar a atenção daquele velho exigente? Ele respondeu que descobririam em breve. Enquanto isso, o protagonista entreabriu a porta e entrou na sala, onde uma multidão de alunos o encarava. Ele pensou: todos o fitam com tanto desdém, preciso manter a compostura. Olhou para frente e, surpreso, reconheceu um rosto familiar. Nesse instante, Ahmed subiu ao palco e deu as boas-vindas aos 400 alunos que haviam passado na seleção preliminar. Apresentou-se e disse que hoje não seria o dia de dar aulas nem de avaliá-los. MC ficou surpreso, pensando: será que ele é o instrutor? Nesse momento, olhou para os alunos e pensou: há algumas pessoas muito interessantes entre eles. Claro, a segunda gênia da família Lindsay de espadachins, Elia Lindsay, se destacava. Dizem que ela é muito mais talentosa que o irmão mais velho. Veremos se é verdade. Nesse instante, Bart olhou para ela e pensou: Elia, o que ela está fazendo aqui? Droga, por causa dela, ele nunca terá chance de chegar ao topo do ranking. Então o instrutor disse, logo de cara, que eles ainda não eram alunos, apenas estavam nos preparatórios. Ele achava que eles sabiam o quão árduo era o treinamento na academia. Se sobrevivessem a 2 testes brutais e ainda conseguissem frequentar aquele lugar no ano seguinte, se tornariam alunos de verdade. No entanto, depois de entrarem oficialmente na Academia Crono, um inferno ainda maior os aguardava. Eles deveriam deixar todos os seus pertences ali e ir para fora. Havia um lugar que ele gostaria de lhes mostrar. Depois de um tempo, eles saíram e ele disse que a partir daquele momento, o treinamento físico aconteceria ali, onde desenvolveriam a resistência do coração, dos pulmões e dos músculos. O caminho irregular ao redor da área era a rota de corrida habitual deles. Bem, eles começariam o teste de resistência. Tinham que correr atrás dele. Nesse instante, ele correu para frente e, olhando para o lado, gritou
entediado. Temos que acelerar um pouco. Ele correu ainda mais rápido e gritou: Ótimo, eles estão indo bem. Ele os subestimou, só precisava de um pouco mais de velocidade. Bart, continuando a correr para a frente, pensou: Esta promete ser uma corrida longa, preciso manter o ritmo. Vou correr na retaguarda e ficar de olho na situação. Então ele se virou e pensou: Onde está aquele aristocrata descuidado? Nesse momento, o protagonista caiu de joelhos e se apoiou com as mãos trêmulas. Ele disse: Não é à toa que me deram esse apelido. MC sentiu seu coração explodir. Estava pesado demais. Não conseguia mais correr. Nesse momento, o instrutor olhou para ele e pensou: Todos estão se afastando aos poucos. Não consigo dar um passo sequer. No entanto, ele se levantará. Não é nada comparado ao que o homem em seu sonho passou. Ele quer ser como ele, quer ser seu igual. E para isso, precisa se livrar de sua preguiça. Nesse momento, Caraca olhou para o protagonista e pensou inesperadamente. Então, surpreso, olhou para frente e pensou: Algo está errado. Nesse momento, o protagonista ofegante continuou correndo e ultrapassou o instrutor. Caraca correu atrás dele e conseguiu ampará-lo. Colocou-o no chão e, suspirando, pensou que ele não havia caído por simples cansaço, mas por exaustão completa. Ele havia usado toda a força que podia. Um jovem interessante. Depois de algum tempo, MC abriu os olhos ligeiramente e, sentando-se na cama, perguntou-se surpreso: Onde ele está? Olhou para o lado e viu Hunter Hall ao seu lado. Percebeu que ele havia acordado. Disse que não precisava se preocupar com sua saúde, que estava tudo bem. Apresentou-se dizendo que era instrutor e também chefe do departamento de reabilitação. O protagonista respondeu que era grato a ele. Disse que naturalmente era grato. Se não fosse por ele, não teria se recuperado tão rápido. Algo lhe dizia que se veriam com frequência, Irene. O protagonista disse que entendia e entregou-lhe um pergaminho dizendo que estava brincando. Ele não deveria responder com uma cara tão séria. E ali, ele deveria pegar. O protagonista perguntou o que era. Ele disse que era a classificação do participante com base nos resultados do primeiro teste. Ele não deveria se preocupar com isso. A avaliação intermediária, ao contrário da final, não tem muito impacto na admissão oficial à academia. O primeiro teste era necessário apenas para determinar aproximadamente o nível de resistência dos alunos preliminares. O MC olhou surpreso para o último lugar onde seu nome estava visível e o instrutor sorriu e disse que quanto mais alta a posição, mais feliz ele se sentia. No entanto, quanto mais baixa a posição, maior o incentivo para se esforçar mais, certo? Essa classificação mudaria completamente em um ano. Não havia motivo para ficar triste. Antes que pudesse terminar de falar, ele de repente pensou surpreso. Ele queria animá-lo, mas naquele momento, o protagonista fechou o pergaminho e disse: Entendo. O instrutor pensou: ele não parece ser alguém que precise disso. Os rumores sobre sua natureza extraordinária eram verdadeiros. Então ele puxou o protagonista para que se levantasse e disse: Certo, ele precisa se levantar. Não pode faltar às aulas no primeiro dia. Ele respondeu: Claro. E depois de um tempo, Caraca cumprimentou todos os alunos. Como vocês dormiram no novo lugar? Nada mal. Os outros responderam positivamente e ele sorriu e, rindo levemente, disse: Graças a Deus, vejo que estão animados hoje. Maravilha, eles se conhecerão. Seu nome é Caraca. Ele é um dos instrutores responsáveis pelo treinamento deles. De agora em diante, o dia deles seguirá esse cronograma. Com essas palavras, ele apontou para o cronograma da Academia Crono. Dizia: acordar das 6 horas às 8 horas, café da manhã das 8 horas às 12 horas, treinamento das 12 horas às 13 horas, almoço das 13 horas às 15 horas, treinamento das 15 horas às 18 horas, jantar das 13 horas às 19 horas, treinamento e aulas gerais. Ele disse que se algo mudasse, eles seriam informados após as 19 horas. Horário livre. A partir daquele dia, eles teriam acesso a todos os parques infantis ao ar livre, ginásios internos e outras instalações de treinamento disponíveis na academia. O protagonista pensou: ótimo, hoje posso pegar uma espada de novo. Então o instrutor levantou o dedo indicador e acrescentou: no entanto, o treinamento com armas é proibido. MC pensou surpreso. O quê? Ao cair da noite, um grupo de alunos se aproximou do prédio. Um deles, olhando para Bart, disse: Senhor, o senhor não achou as aulas regulares chatas? Ele quase dormiu ouvindo a teoria. Seus colegas sorriram e disseram: é que eles estavam usando um monte de palavras cujo significado ele não conhece. Ele disse isso perplexo, mas entendeu perfeitamente, então deveria se calar. Então eles entraram e disseram surpresos: Uau, é bem espaçoso. Eles entraram mais na sala de treinamento e um deles disse: e todos estão se esforçando desde o primeiro dia, embora eu ache que o entusiasmo deles vá diminuir depois de alguns dias. Nesse momento, Bart olhou para o lado, surpreso, onde Ilha estava fazendo um exercício com barra. Ele pensou: Ilha. Os rumores sobre ela eram, pelo contrário, exagerados. Basta olhar para ela para sentir a pressão. Os outros alunos não chegam aos pés dela. Ao lado dela, você começa a se sentir inferior, porque eles estão em níveis completamente diferentes. Nesse instante, seu amigo disse, chocado: deveriam beliscá-lo. Ele se perguntou onde ela tinha conseguido
conseguido aquele físico. Ouviu dizer que ela era mais nova que ele. Então, um deles espiou e, olhando para o protagonista, perguntou. Até o aristocrata preguiçoso deles começou a se disciplinar. Seu camarada riu e disse: sim, ele realmente se esforçou na última prova. Afinal, as pessoas mudam. Ele respondeu: que absurdo, ele deveria ter começado há muito tempo. Porque ele havia ficado ocioso por tantos anos. Ele deu uma risadinha e disse para eles apenas observarem. Parecia que ia desmaiar. Nesse momento, Ilha enxugou o suor da testa, olhando para o protagonista, e Bart deu um passo à frente e disse: por que perder tempo? Eles têm que ir. Seus companheiros o seguiram, e então ele desviou o olhar e pensou: essa garota é uma plebeia comum chamada Judith. Ela o havia desbancado da segunda posição no ranking. Parecia que ela havia se esforçado muito para entrar na academia. No entanto, ele não permitiria que alguém como ela roubasse seu lugar novamente. Ele cerrou o punho, e então Judith se virou e gritou: chega, pare de olhar. Ele ficou surpreso. Ela estava falando com ele. Ela perguntou indignada: ele é cego ou algo assim? Em sua opinião, em quem ela estava olhando naquele momento, ele estava interrompendo sua concentração. Ele deveria ir embora. Seus companheiros imediatamente correram até ela e começaram a reclamar o que ela acabou de dizer. Senhor, este é o nobre lorde da família Lloyd de Condes. Ela é uma criatura desprezível, não tinha permissão para ser rude com ele. Ela perguntou: quem são elas? As namoradas dele, respondeu ela. O rapaz, indignado, ordenou que ela se ajoelhasse imediatamente e implorasse o perdão de seu senhor. Ela retrucou: o hálito dele está horrível. Será que elas comeram a mesma comida? Ele ficou em silêncio por 5 segundos, surpreso. O quê? Exclamou. Bart também se virou surpreso. Eles observaram Ilha se aproximar do protagonista e pedir que ele a ouvisse. Ele a olhou surpreso e em seguida retomaram a conversa. Ela apontou as ações dele enquanto os outros observavam perplexos. Então ela se afastou e saiu da sala de treinamento. O protagonista a observou partir e desviou o olhar, percebendo como todos que o observavam de repente se viraram. Bart achou que ninguém tinha ouvido uma palavra. Nesse momento, seu amigo arrancou o kettlebell das mãos de Judith e gritou indignado: aonde ela vai? Ele ainda não tinha terminado. Ela continuou andando e, aproximando-se do protagonista, gritou. Ele ergueu os olhos do exercício e, olhando para ela, perguntou: ele está se desculpando? Ela queria alguma coisa. Ela respondeu: nada dele. É o que ele deveria dizer. Ele ficou surpreso. Perguntou: o que exatamente? Ela se aproximou do rosto dele e disse: Ilha, sobre o que eles estavam conversando. Então perguntou, surpreso: o quê? Ela colocou as mãos na cintura e perguntou. Ela acabou de explicar como fazer supino corretamente. Ele achou que ela acreditaria nele. O protagonista respondeu que não estava mentindo nada mais. Ela perguntou se eles já se conheciam ou se estavam namorando. Ele respondeu que não, eles tinham conversado pela primeira vez hoje. Ela disse pensativa. Aliás, ele devia simplificar as expressões faciais, senão parecia que estava sendo intimidado. Ele se perguntou qual era o problema dela. Ela estava o importunando? Droga. Ele voltou ao treino e pensou: chega de pensamentos, hora de continuar. Ele tentaria fazer direito. Nesse momento, Bart se aproximou e disse: e aí? Ele estava curioso para saber sobre o que ele tinha conversado com Ilha. Um mês depois, Bart tomou um gole de água e seu amigo sentou-se no chão, suspirando, e disse que eles estavam seguindo a mesma rotina há um mês inteiro. Eles não acham um pouco injusto não estarem ganhando espadas? Perguntou. Ele olhou pensativo para o lado e notou Ilha ao lado do protagonista, dizendo para ele não arquear as costas. Ela cruzou os braços e acrescentou que ele deveria respirar de forma mais uniforme. Bart pensou: não adianta dar atenção a esses dois. Na verdade, ele nunca vai ultrapassá-la. Ela vai ficar em primeiro lugar no ranking de novo, e Irene vai fazer exatamente o contrário. Ele tinha certeza de que alguém o empurrou para cima. Será que um cara que nunca se esforçou na vida conseguiria derrotá-lo se, de repente, ele decidisse se dedicar totalmente aos treinos? Ele não desistiu só porque Ilha o apoiou. O ridículo daqueles ao seu redor o motivou. Quando se acostumasse com tudo aquilo, voltaria a ser o mesmo de antes, o aristocrata despreocupado. Então, ele disse para irem ao estádio. Ele achava que seu objetivo era o segundo lugar. Ao entrar no estádio, olhou surpreso para Judith, que corria à frente. Seu camarada disse que ela era durona, chegando lá antes deles todos os dias. O camarada acrescentou: obviamente, afinal, as pessoas comuns têm que trabalhar duro para sobreviver. Bart rangeu os dentes de irritação e mandou que corressem. Seu camarada já estava surpreso. Ele respondeu que se estivessem cansados, deveriam ficar para trás, mas se fossem capazes de mais, deveriam dar tudo de si e alcançá-lo. Com essas palavras, franziu a testa e se virou. 3 meses depois, Ahmed cruzou os braços e, sorrindo, disse que sabia. Muitos já estavam exaustos. Caraca, acrescentou. No entanto, ainda há alguns destaques este ano. O trio excepcional ainda mantém a autodisciplina. E o preguiçoso? Não dá mais para chamá-lo de preguiçoso. Depois de um tempo na sala de aula, ele disse aos alunos que tinha um aviso para eles. A avaliação do meio do semestre está chegando. Ahmed bateu palmas e acrescentou: aqui está o percurso que eles terão que fazer
fazer. Tudo o que precisam fazer é completá-lo dentro do tempo estipulado. Um dos alunos exclamou em desespero. Isso é simplesmente chocante. É impossível conseguir a tempo. O instrutor cruzou os braços e respondeu que eles os vinham treinando corrida e natação há 4 meses. Para eles, isso seria moleza. O sistema de avaliação é simples. Não importa em que posição eles terminem. O importante é cumprir o tempo estipulado. Ah, e os 5 primeiros a cruzar a linha de chegada receberão seus prêmios pessoalmente do diretor da academia. Que motivação, não é? A prova será daqui a 10 dias, às 9 horas. Até lá, as aulas estarão suspensas. Eles podem usar o tempo como quiserem, mas não podem se esquecer de comer. Ele deseja boa sorte a todos. Depois de um tempo, o colega de Bart se aproximou e perguntou: Senhor, ele consegue? O rapaz respondeu: Claro, o senhor não é nenhum bobo. Naquele momento, Bart pensou: Ilha, Judith e mais alguns, mesmo na pior das hipóteses, nada o impedirá de ficar entre os 5 primeiros. Mas por que sua atenção continuava se voltando para aquele cara? Depois de um tempo, Judith levantou a barra e, ao abaixá-la, disse alegremente: Novo recorde, podemos terminar por hoje. Então ela se virou, ouvindo sons estranhos, e viu o protagonista parado atrás dela de 4, respirando pesadamente. Ela se perguntou se ele havia se esforçado ao máximo novamente. Seus indicadores físicos haviam aumentado significativamente em comparação com o que eram quando ele entrou. Como ele consegue extrair tanto de si mesmo? Ela cerrou o punho e pensou: será que minha vontade é mais fraca do que a de um aristocrata negligente ou algo assim? Oh, não. Com esses pensamentos, ela pegou a barra novamente. O diretor da academia respondeu que havia decidido não repetir os erros do ano passado e queria ver tudo com os próprios olhos, em vez de ouvir as histórias de outras pessoas. Então, sorrindo, ele apertou a mão de Caraca e perguntou: Ah, e ele, pelo que entendi, é o novo instrutor do reino de Adã, certo? Ele apertou a mão de volta e confirmou. Disse que o encontro era uma honra para ele. O líder se aproximou e pediu que ele dissesse quantos anos aparentava ter. Ele sorriu sem jeito e perguntou: O quê? Bem, uns 55 anos. Ian riu e, colocando a mão no ombro dele, disse: Meu Deus, ele não suporta a bajulação descarada. Deveria receber o dobro do salário. Caraca agradeceu sem jeito. Então Ian olhou pra frente e disse: O clima aqui não é o mesmo do ano passado. Será que tudo isso é resultado de um bom ensino? Caraca disse que ele estava elogiando demais. Então, olhou para a ilha e acrescentou que a garota era a segunda melhor da família Lindsay de espadachins. Ela era incrivelmente inteligente e talentosa, como convinha à sua família. Até então, ela havia ficado em primeiro lugar em todas as suas matérias. O instrutor disse: Pobre criança, ela deveria escolher o próprio caminho, porque se apegar ao que os outros escolheram para ela, era assim que o mundo funcionava. Ele esperava que um dia ela se libertasse desses apegos. Então, olhou para Judith e perguntou: E aquela garota de quem te falaram da última vez? O instrutor respondeu que era verdade. O supervisor sorriu e perguntou se eles haviam tentado impedi-la. Caraca respondeu que sim, claro que sim, mas ela não ouvia. Talvez ela pudesse ser considerada a mais persistente desta avaliação. Ian deu um passo à frente e disse que eles realmente precisavam impedi-la. Seria uma pena desperdiçar tanto talento. Certamente ela tinha um motivo para se esforçar tanto. Ele tentaria conversar com ela. Aproximou-se da aluna e Caraca perguntou ao colega se ele achava que tinha alguma chance. Ahmed respondeu: Claro, ela não podia desobedecer ao supervisor. Então, ele se surpreendeu ao ver o líder se afastar de uma aluna que ainda estava treinando. Ele perguntou: O quê? O supervisor Ian se aproximou e, suspirando, disse: Que criança teimosa. Ela disse que pararia se ouvisse um bom motivo. Então, ele se virou e perguntou: Onde está Irene? Depois de um tempo, Ahmed sussurrou: Quanto tempo se passou? Caraca sussurrou de volta: Ela está parada assim há 30 minutos. O MC continuou o treinamento e o líder ordenou que ele se retirasse. Os instrutores ficaram surpresos. O quê? Simplesmente abandoná-lo? Ele respondeu: É isso mesmo. Não há como parar esse jovem até que ele se renda. A mente do jovem agora domina seu corpo. Depois de um tempo, o protagonista suspirou alto enquanto estava deitado em sua cama. Ele pensou: E muitas coisas estranhas aconteceram nos últimos dias. Os caras que o ignoravam e zombavam dele começaram a prestar atenção nele. Estranho. Por que Ilha estava o ajudando? Ela não era do tipo que fazia algo por pena. Ok, chega de pensar nisso. Então ele adormeceu e pensou: Este lugar, eles não se viam há muito tempo. Uma silhueta em um pano vermelho o abraçou forte contra o peito, e ele pensou que não havia saído da cama para estar ali. Não era um abraço de mãe, é claro, mas ainda era muito quente. Ele pensou que o sono seria muito bem-vindo. No segundo seguinte, uma espada enorme foi apontada para eles, e MC olhou para frente surpreso. Ele se virou, sentiu uma mão em seu braço, sorriu e agradeceu por tudo. Então caminhou para frente e pensou que era hora de ir. Levantou-se da cama e depois de um tempo saiu, passando por alunos que perguntavam o que aconteceu com suas roupas. Não dormiu a noite toda ou algo assim? Os rapazes disseram: Que cara irritante. É uma pena que não avaliem cada um individualmente, senão ele conseguiria
certeza se daria mal. Bart desviou o olhar em silêncio e pensou: Judith tem se esforçado demais nos últimos dias. O estado dela agora é lamentável. Se ele se mantiver atento, o segundo lugar é garantido. Então Ahmed gritou: São 8h55. Ele vai explicar as regras da avaliação de meio de semestre novamente. O percurso consiste em 4 etapas. Cada uma tem um instrutor. Só depois de completar uma etapa é que eles podem passar para a próxima. Isso se repetirá. A única coisa importante para a avaliação é cumprir o tempo estipulado. Eles não podem se deixar confundir pelos outros. Eles precisam mostrar o quanto progrediram recentemente. Ok, preparem-se. Vamos lá. Fase 1, soco potente. Bart se tensionou, segurando a barra e pensou, rápido como esperado. Mesmo se você se esforçar ao máximo, não consegue acompanhá-la. De qualquer forma, exceto Ilha, ele... No segundo seguinte, seus colegas gritaram, caramba! Olharam confusos para o protagonista, que levantava a barra sem parar. Bart rangeu os dentes e pensou, idiota, ele está louco. Planeja desmaiar logo no começo? Então a instrutora gritou, Ilha, primeira fase concluída. Ela avançou e Bart pensou, o quê? Já? Isso foi muito rápido. Então a instrutora gritou, Irene. Ele pensou, ah bem, a instrutora gritou, primeira fase concluída. Os outros estavam confusos. Como isso aconteceu? Deveriam esquecê-lo. Ele sairia no final de qualquer maneira. O protagonista continuou a completar as tarefas e pensou que eles podiam rir o quanto quisessem. Ele já havia chegado à segunda fase. A caixa saltou. Ele achou que entendia a confusão deles. Até ele ficou chocado consigo mesmo. Seu corpo, algo havia mudado. Estava praticamente em chamas. E a ideia de que aquele era o seu limite nem sequer lhe passara pela cabeça. Então ele estava fazendo tudo no seu próprio ritmo. Precisava se mover mais rápido. Sua velocidade atual não era suficiente. Ele tinha que ser mais ágil. Mas, nesse momento, Ahmed gritou surpreso. Uau, Irene, a segunda etapa já passou. Os outros ficaram surpresos. O quê? Nesse instante, Bart se virou e viu Judith se esforçando ao máximo. Depois de um tempo, começou a terceira etapa, a corrida de longa distância. O protagonista correu para frente tentando alcançar a ilha. Ele pensou, o que está acontecendo? Que sensação maravilhosa. Ele queria tirar a ilha do seu caminho. Então, olhou para o lado, surpreso, percebendo que Judith os havia ultrapassado. Pensou surpreso. Judith, ela achou que não tinha como perder, de jeito nenhum, o que foi preciso para ela chegar até aqui. Durante o treinamento, as pessoas falavam pelas costas dela. Será que ela realmente se candidatou à Academia Crono? E ela nem sequer é de uma família aristocrática. A garota constrói castelos no ar. Ela se acha diferente, especial, esquece a realidade e se intromete onde não deve, ultrapassando os limites. Ela se perguntou se estava se metendo onde não devia, ultrapassando os limites. Ela havia se esforçado ao máximo para estudar em Crono, não cederia a ninguém, nunca, em hipótese alguma. Ela se impulsionou da margem e gritou que não deixaria ninguém vencê-la. A quarta etapa, a natação de longa distância, havia começado. Ela nadou para a frente em um ritmo acelerado até sentir dor na perna. Gritou e pensou, por que agora? Então olhou surpresa quando Ilha começou a ultrapassá-la e pensou, está tudo claro. Ela havia se metido em algo muito maior do que podia lidar, mas mesmo assim, será que ela realmente iria falhar? Era uma pena, foi difícil. Eu precisava descansar. E com esses pensamentos, ela começou a afundar exausta. Então, surpresa, se perguntou o que estava acontecendo. Ela começou a tossir enquanto o protagonista tentava puxá-la para a margem. Ela se perguntou quem era esse. Ela olhou para ele e perguntou, o que ele está fazendo? Ele está me enlouquecendo? Ele disse para ela se acalmar. Eles estavam quase na margem. Então ele a puxou para a praia e perguntou, Judith, ela está bem? Nesse momento, o instrutor correu até eles, gritando para que ele deixasse para lá e corresse mais rápido. O protagonista se levantou e respondeu que estava ouvindo. O instrutor gritou para ele se mexer. Judith olhou para ele e suspirou. Seus olhos começaram a se fechar e ela pensou, que idiota. Depois de um tempo, um dos alunos se ajoelhou e disse desesperadamente, ele se esforçou tanto e ainda assim falhou. Caraca se aproximou dele e disse, não desanime, aluno. Ele ainda tem uma segunda avaliação pela frente. Comparado com a primeira, os critérios para este teste são muito mais flexíveis. Se ele não desistir, com certeza vai passar. Então ele com certeza vai conseguir. Então Ahmed se aproximou de Caraca e disse, não se esperava menos dos alunos deste ano. Havia muito mais gente aprovada do que no ano passado. Ele sorriu e respondeu, sim, este ano é diferente. Certamente, eles atraíram muito talento, mas o personagem principal, o Salvador, se destacou mais, ficando em 34º lugar entre 35, Irene. Nesse momento, um dos alunos olhou para o protagonista e pensou, que pena, por que você fez isso na prova? Queria parecer legal? Bem, graças a ele, ficou em 5º lugar. Um rapaz se aproximou e perguntou como ele conseguiu ficar em 5º. Ele colocou as mãos na cintura
e, sorrindo, respondeu: Ei, em momentos como este, é de bom tom parabenizar? Outro rapaz se aproximou e disse: Cara, ele o parabeniza. Ele vai receber uma recompensa do supervisor, ele tem sorte. Então Bart se aproximou e disse: Lance, ele o parabeniza. Ele se virou, percebendo, e disse que sem ele, nada disso teria dado certo. Bart perguntou: Ele fez alguma coisa? Ele conquistou tudo sozinho. Então, mais alguns alunos se aproximaram e o parabenizaram pelo segundo lugar. Eles acreditavam nele. Bart respondeu: eu pensei nisso. Com as habilidades que tenho agora, não consigo acompanhar o nível que a Irene demonstrou hoje. Se a Judith tivesse distribuído suas forças corretamente, eu teria ficado em quarto lugar. Ele admitiu que foi completamente derrotado. No dia seguinte, MC estava correndo pela estrada quando se sentou para recuperar o fôlego. Ilha se aproximou e perguntou por que ele tinha feito aquilo. Ele ficou surpreso. O quê? Ela perguntou. Ele entendeu o que ela quis dizer, certo? Ele se levantou e esclareceu. Sobre salvar a Judith. Ela confirmou e então perguntou: Por que diabos eu fiz isso? Ele olhou para baixo e respondeu: Parecia que eu não tinha outra escolha. Ela perguntou se ele sequer tinha ouvido o absurdo que estava falando. Os instrutores teriam ajudado. Não havia motivo para interferir, ainda mais por uma razão tão estúpida. Ele cuspiu no prêmio concedido pelo chefe da academia, considerado o melhor de todo o continente, e na chance de se vingar de todos que zombaram deles e os menosprezaram. Ele percebeu? O protagonista acenou com a mão e disse: Ela sabe que ele já foi chamado de aristocrata negligente, não é? Ela o encarou em silêncio, e ele acrescentou que no passado se sentiu como se estivesse preso em um pântano há muito tempo e tinha alguma desculpa, mas nunca tentou sair. Afinal, um homem tão patético foi resgatado por sua amada família. Graças à ajuda de algumas pessoas, ele conseguiu chegar à superfície, então não pôde passar enquanto ela se afogava, e era só isso, nada mais. Ela continuou a encará-lo em silêncio, e então se virou e disse: Ele disse que só pegou uma espada no ano passado, não é? Ele confirmou, confuso, e ela disse que esgrima e treinamento físico são duas coisas diferentes. Talento e diligência são necessários em ambos os casos, mas no domínio da arte da espada, o talento desempenha um papel crucial. Talvez por causa de seu acesso de raiva ontem, ele tenha perdido a chance de receber instruções diretamente do chefe da academia. Ela não o ajudaria mais. Se ele de repente caísse em desgraça por causa do ridículo dos outros, ela queria que ele não se arrependesse da sua escolha. Ele tentou ligar para ela e perguntou por que ela o ajudou, afinal. Ela parou e disse: Não gosto quando alguém fala sobre coisas em que é amador. Ele a observou sair em silêncio. Depois de um tempo, o instrutor anunciou que os resultados da avaliação do meio do semestre seriam divulgados. 35 pessoas passaram na primeira prova, 78 na segunda. O número total de aprovados foi 113. Os 5 alunos que obtiveram os resultados mais destacados na primeira prova receberiam prêmios após uma reunião pessoal com o diretor da academia. Ian olhou para Ahmed e disse que havia esquecido algo. Ele respondeu: Exatamente. Chamaram a aluna número 311, Irene, para subir ao pódio. Todos os presentes ficaram surpresos, e então o instrutor disse: A rivalidade é uma coisa engraçada. Quando você se esforça ao máximo para alcançar um competidor que está disparando na frente e não ser ultrapassado por quem está atrás, você pode demonstrar habilidades surpreendentes que você não esperaria. Mas, ao se concentrar demais no resultado, você corre o risco de perder de vista algo mais importante. Mas Irene não era assim. Em uma situação em que um único erro poderia tê-lo levado direto para o inferno, ele sacrificou o seu tempo e salvou um camarada que estava se afogando. As opiniões podem variar sobre o que aconteceu, mas ele e todos os instrutores concordaram que sua ação valeu a pena. Então, eles pediram a Irene que se aproximasse. Os outros alunos começaram a aplaudir timidamente, enquanto o protagonista caminhava para frente, sorrindo sem jeito. Algum tempo depois, no escritório do instrutor, Bart sentou-se em uma cadeira e disse: Entendo, agora ele compreendeu. Ele estava pensando de forma muito limitada antes. Ian disse: Não precisa se menosprezar. Uma pessoa de mente fechada não admite suas próprias fraquezas. Ele respondeu que era arrogante e teimoso, insistindo em seus próprios métodos. Como havia aconselhado, se no futuro encontrasse alguém de quem pudesse aprender algo, não perderia a oportunidade. Então aproximou-se da porta e, curvando-se, pediu permissão para se retirar. O jovem era talentoso, claramente consciente de sua posição, e demonstrava disposição para superar suas próprias deficiências. Além disso, possuía excelentes habilidades de liderança. Certamente tinha sua parcela de teimosia e autoconfiança, características da mais alta aristocracia, mas não a ponto de ser alarmante. O gerente refletiu que em outra ocasião ele teria conquistado o primeiro lugar. Benilha sentou-se à mesa e ele pensou que, infelizmente, muitos alunos talentosos haviam chegado este ano. Ela disse que, como recompensa, gostaria de debater com ele. Ian respondeu que era uma escolha sábia. Ele lhe daria conselhos. Ela não deveria permitir que outros a controlassem. Ela precisava viver a própria vida. Não deveria perder tempo ali por causa de afeto. Precisava voltar para casa e aprender as técnicas de espada da família.
seria muito mais benéfico para ela. Ela repetiu que estava pedindo para treinar com ele. Ele respondeu que era tolice esperar qualquer outra reação. Seu escritório era espaçoso. Ela concordaria em treinar ali. Ela agradeceu. Depois de um tempo, o supervisor suspirou desesperadamente e finalmente pronunciou suas últimas palavras. Olhou para o aluno e perguntou se ele queria alguma recompensa. Mesmo que fosse algo intangível, ele deveria apenas dizer. Ele achou que a resposta de Irene era a que mais lhe interessava. MC respondeu que queria fazer as pazes com alguém. Como ele deveria fazer isso? Então baixou o olhar e acrescentou que sabia que soava absurdo, mas não tinha mais ninguém a quem pedir conselhos, então se desculpou. O supervisor disse que ele não precisava se desculpar. Pelo contrário, ele estava grato pela sinceridade. Pensava que Irene não saía do quarto desde os 15 anos. E agora, encontrando-se entre seus pares, estava completamente confuso. Então alguém realmente se aproximara dele. Uma criança de quem os outros zombavam. Ele disse: certo, devo contar o que aconteceu. Depois de um tempo, o protagonista agradeceu ao líder e disse que ele havia sido muito prestativo. Ele respondeu que se assim fosse, ficava feliz. Fazia muito tempo que não dava conselhos que não fossem sobre esgrima. Pensou que seu desejo de fazer as pazes com Ilha era inesperado. Coisas cada vez mais surpreendentes estavam acontecendo este ano. Então ele disse: bem, agora que resolvemos isso, precisamos chegar ao ponto principal. O protagonista ficou surpreso. O ponto principal? Ele respondeu que não consideraria um pequeno conselho como recompensa. Deveria deixá-lo ser específico. Queria dar-lhe alguns conselhos sobre treinamento com espada. Ele era mais competente nesse assunto. Deveria dizer-lhe o que queria saber. O protagonista se desculpou e disse que não conseguia pensar em nada. Na verdade, ele só havia praticado esgrima sozinho por um mês antes de entrar para a academia. Então, embora fosse constrangedor admitir, ele não sabia o que queria ou que pergunta deveria fazer. O líder disse: Irene. E ele se desculpou. Todos comentavam como era incrível a oportunidade de ter uma aula particular com ele. O líder. Ele se desculpou, mas não conseguiu aproveitar a chance. Então o líder se aproximou e, batendo palmas ruidosamente, disse: por que ele está sempre se desculpando? Ele não deveria fazer isso. Um bom espadachim deve ser confiante. Ele concordou? MC concordou e acrescentou: tudo bem, ele exercerá seu direito à recompensa em outra ocasião. Se sentir que algo está faltando, poderá procurá-lo com confiança ou poderá lhe dar uma aula pessoalmente quando achar necessário, sem objeções. O protagonista respondeu que não e agradeceu ao líder. Ele disse: excelente, então ele pode ir. Algum tempo depois, o protagonista caminhava pelo pátio e o gerente, observando-o da janela, pensou: ele realmente é um jovem incomum, mas algo não se encaixa. Ele não demonstra um pingo de ansiedade ou preocupação com sua ignorância em relação à espada. Pelo contrário, parece que ele já tem um objetivo claro, como se alguém o estivesse guiando. Pensando bem, ele já conheceu alguém assim antes. Talento, confiança, um caráter imprevisível. Embora não, eles sejam completamente opostos. Algum tempo depois, MC estava treinando na academia. Judith se aproximou dele e disse: uau! Ela havia presumido que ele estivesse treinando novamente, claro, mas ainda assim ficou surpresa. As aulas de esgrima começam amanhã. De agora em diante, eles treinarão apenas com espadas. Ele se virou para ela e perguntou por que ela tinha vindo. Ela respondeu: bem, ele entende. Ela queria lhe contar algo. Ela estava grata. Ele ficou surpreso. O quê? Ela se aproximou e disse que definitivamente retribuiria o favor, então ele não precisava se preocupar. Ele respondeu que não tinha pensado nisso. Ela disse resumidamente que estava sugerindo que se dessem bem. Ele ficou surpreso novamente. O quê? Perguntou ela. Como assim? Ela sugeriu que fossem amigos. Ele sempre comia sozinho e agora estariam juntos e poderiam praticar esgrima também. Legal, né? Ele teve que responder. Respondeu com medo: sim, ótimo. Então ela se virou e, acenando com a mão, disse que não o distrairia. Ele deveria estudar e ela, sua amiga, iria. Ele olhou para ela e pensou: mas ela era 3 anos mais nova que ele. Mas, seja como for, ele ficou feliz. Depois de um tempo, Judith sorriu e perguntou: ei, você ouviu a música Tartaruga, Tartaruga? Pegue sua espada, senão eu vou te assar e te comer. O protagonista respondeu negativamente. Os alunos olharam para eles confusos. Um deles perguntou: ela mudou? Não acha estranho, Sr. Lloyd? Seu amigo acrescentou: parece que ela bateu a cabeça enquanto se afogava. O aluno disse isso, causando arrepios na espinha dele. Bart pensou: que estranho, isso é completamente diferente. Irene e Ilha se afastaram. O que aconteceu entre eles? Alguns segundos depois, Ahmed cruzou os braços e disse: atenção, pessoal! Como sabem, as aulas de esgrima começam hoje, onde experimentarão os resultados dos últimos 4 meses de treinamento. A partir de agora, todos terão a oportunidade de empunhar uma espada livremente por 2 horas. Sob a supervisão do instrutor, deverão escolher sua espada de madeira favorita. Então, Judith brandiu sua espada e exclamou: uau, mesmo golpeando com mais força, o equilíbrio permanece intacto. Ahmed sorriu e pensou: é claro, eles não estavam apenas os tornando mais fortes
e resistentes. Bart, brandindo sua espada, pensou, mesmo sendo de madeira, a sensação é completamente diferente de antes. Ele sentiu isso em todo o corpo. Então o protagonista caminhou até uma enorme espada de madeira e a pegou, enquanto os outros observavam surpresos. O MC brandiu a espada e o aluno disse, nada de especial. Ele pensou, não, talvez um pouco impreciso, mas sua postura é quase exemplar. O aluno disse que ouvira dizer que ele nunca havia praticado esgrima. Seu camarada disse, você simplesmente resolveu pegar uma espada enorme e se exibir, seu ignorante. Então Bart deu um passo à frente. Seu camarada começou a chamá-lo. Judith ficou surpresa. O quê? Gritou ele. Irene, ele está o desafiando para um duelo. Com essas palavras, apontou a espada para ele, enquanto os outros observavam perplexos. O protagonista olhou para o líder, depois se virou para seu oponente e disse, ele aceita. Então Ahmed gritou, ei, o que esses dois estão aprontando? Eles vão treinar depois da aula? Caraca se perguntou por que Bart havia chamado Irene por último. Ahmed gritou, tudo deve estar em ordem. Antes que pudesse terminar de falar, o instrutor se levantou e disse que havia exceções. O instrutor ficou surpreso. O instrutor, ele sorriu e disse que permitia o duelo, mas estipularia imediatamente que, se alguém estivesse em perigo, ele interviria. Eles concordaram, os alunos concordaram com ele, e então ele disse para começarem. No segundo seguinte, Bart ergueu a espada à sua frente e avançou para o ataque, enquanto o protagonista observava perplexo. Ele gritou, ai! Então a espada do oponente atingiu a sua. Ele gritou, uau! Bart brandiu a espada novamente e avançou. O protagonista abaixou a cabeça bruscamente, mas alguns fios de cabelo ainda foram cortados pela arma do oponente. Então Bart desferiu mais alguns golpes, atingindo a espada do protagonista. Um de seus companheiros disse surpreso, uau! Ele pensou que o Sr. Lloyd o derrotaria com um só golpe. O rapaz ao lado disse, ele ainda está resistindo. Nesse momento, Judith cruzou os braços e pensou irritada. Ele só está testando a Irene. Bart, após desferir outro ataque, recuou e pensou. A velocidade de reação da Irene é muito boa, mas a espada desequilibra facilmente. Suas posturas e movimentos foram muito desajeitados. Será que ele realmente se interessa por esgrima? As habilidades de Irene eram muito piores do que ele imaginava. Se assim for, e quanto à sua força? Com esses pensamentos, ele atacou novamente, e o protagonista, suando, ergueu sua espada acima de si e a apontou para o oponente. Então Bart se esquivou e, com um único golpe, derrubou a espada das mãos do protagonista. O MC olhou desesperadamente para a enorme espada que caiu no chão, e Bart apontou a espada para o próprio pescoço. O líder disse, a luta acabou, Bart venceu. Depois de um tempo, Caraca, segurando um pedaço de papel nas mãos, disse, então, agora o último ponto da programação de hoje. Eles os dividiram em turmas. A partir de amanhã, as aulas de esgrima serão realizadas em um determinado grupo. Turma A, Ilha, Bart, Judith, 10 pessoas no total. Como convém a uma turma forte, em comparação com os outros, o treinamento deles será muito mais árduo e difícil, então eles devem se preparar mentalmente. Em seguida, Mark Woodruff, Alfred, Amaya, Kickland. Ao todo, 35 pessoas da turma B. Agora, elas passarão para a turma C. Nesse momento, Judith olhou para o protagonista e disse para ele confiar nela, seu novo nome da turma A. O protagonista respondeu sem jeito. Sim, então Caraca disse, haverá 54 pessoas na turma C e Judith ficou surpresa. O quê? Irene. Eles não deram um nome para ele. Caraca disse. E por último, Irene. Ele foi designado para a turma F. Depois de um tempo, Judith gritou irritada. Ok, isso está claro. Mas Bart, o idiota, se comportou como um completo cretino, um bastardo. Ela tinha certeza de que ele estava usando isso para se gabar de sua superioridade sobre todos os outros. Todos já sabiam que ele era um maldito aristocrata. Será que é só ostentar seu status que alimenta seu ego? De qualquer forma, ele não deveria estar chateado. Eles só precisam reduzir o idiota a pó antes da avaliação final. Ela até se irrita com aqueles ratos o seguindo como rabos. Então ela se perguntou o que ele estava olhando. O protagonista respondeu que ela não deveria ficar brava. Ele estava realmente muito grato pela preocupação dela, mas se sentia desconfortável quando ela ficava brava por causa dele. Ela se perguntou, o quê? Quem disse que era por minha causa? Ele gritou para ela não bater nele. Ele já estava coberto de hematomas. Depois de um tempo, Bart secou o cabelo com uma toalha e se deitou na cama, fechando os olhos. Então ele abriu os olhos e pensou, naquele momento eu estava prestes a receber o ataque do homem de frente, mas sem perceber, ele desviou. Não era apenas a espada. Naquele momento, seus olhos, sua expressão facial, tudo nele expressava um poder imparável. Irene concentrou todo o seu ser no golpe vertical. Ele se agachou e, olhando para baixo, pensou. E ele, que expressão ele tinha quando empunhava a espada? Depois de um tempo, Ron parou na frente do protagonista, segurou o cabo da espada e disse. Ele disse que não conhece nenhum golpe além dos perpendiculares e oblíquos. O protagonista confirmou isso e se desculpou. Ele respondeu que não precisava se desculpar, afinal não havia estudado esgrima direito. Como poderia apresentar bom
bons resultados no início, bem, ele faria outra pergunta. O que seria necessário para que ele, tão atrás dos outros na esgrima, os alcançasse? Ele supôs que seria mais esforço. O protagonista respondeu que não, então brandiu sua espada e disse, talento. Contudo, é claro que o esforço também é importante. Dependendo de seu empenho, ele poderia se igualar aos outros alunos ou até mesmo superá-los por uma grande margem. Mas esse não era o seu caso. Como os outros só haviam começado a treinar esgrima há alguns anos, ele lhe deu uma semana. Durante esse tempo, ele deveria aprender todos os fundamentos do manejo de uma espada longa. Se tivesse sucesso, seria imediatamente designado para a turma C. O protagonista perguntou, e se ele falhasse? Ele respondeu que nada mudaria. Ele permaneceria em sua turma e continuaria treinando esgrima. No entanto, colocou a mão em seu ombro e acrescentou que se ele sentisse que lhe faltava talento, seria melhor deixar a academia por conta própria. O protagonista cerrou os punhos e declarou que faria o seu melhor. Ron deu um passo à frente e disse, certo, ele precisa tentar. Ele já estava convencido de que não lhe faltava diligência. No segundo dia de treino, MC brandiu sua espada e Ron disse, ele precisa relaxar os ombros. No terceiro dia de treino, ele disse, excelente, ele está indo muito bem. Então vieram o quinto e o sexto dia de treino. Ron cruzou os braços e pensou, a cada dia, ele está melhorando mais e mais rápido. Seu trabalho árduo desempenhou um papel importante nisso. Pode não parecer à primeira vista, mas esse cara realmente tem talento para esgrima. Depois de um tempo, o protagonista segurou a espada, respirando pesadamente. Olhando para Judith, perguntou se ela gostaria de dar uma olhada, pois ele tinha uma avaliação no dia seguinte. Ela disse para ele levar em consideração. Ela é exigente com esse tipo de coisa. Se estiver ruim, ela vai bater nele. Então ela sorriu, olhando para ele. Depois disso, ela pareceu surpresa, e MC suspirou e perguntou, bem, como vai? Ela sorriu e fez um sinal de positivo com o polegar. Depois de um tempo, um homem carregando uma caixa entrou na sala e disse, senhor, instrutor, vejo que ele foi designado para trabalhar no departamento de reabilitação hoje. Ron tomou um gole de sua bebida e olhando para ele respondeu, é verdade, aquele cara entrou para a classe C. Algum tempo depois, Judith estava comendo, esvaziando prato após prato. Então ela olhou para o protagonista e batendo os punhos na mesa, gritou, ei, ele deveria comer mais. Ele sabe tão bem quanto ela a importância das calorias. Ele estuda mais do que ela e come muito pouco. Ele respondeu, sim, é verdade. Nesse momento, Lance passou por perto e disse, querida mãe, tem um hipopótamo na academia. Judith se virou e perguntou, ei, ele gosta dela, não é? Ele gritou, indignado. O quê? Ela deu um sorriso irônico, constrangida. Desculpe, camaradas, mas nada vai dar certo com ele. Ele perguntou, o que ela acabou de dizer? Você está louca? Então Bart se aproximou e disse, chega, eles têm que ir. Seu camarada respondeu, sim, senhor Lloyd. Bart acrescentou, e de qualquer forma, eles deveriam parar de falar dos outros. Não adianta nada. Eles responderam que entendiam. Nesse momento, Judith se virou e disse, aquele insolente se acalmou ultimamente. O protagonista desviou o olhar pensativo, notando Ilha. Judith sorriu e disse, percebo que a comunicação entre eles não anda das melhores. Eles brigaram? Ele respondeu, não, porque deveriam discutir. O que aconteceu pode ser chamado de briga. Ela perguntou no que ele estava pensando. Ele disse, ela deveria prestar atenção em como Ilha está. Afinal, eles estudam na mesma sala e se veem com frequência. Ela cruzou os braços e respondeu, jovem, ele disse que não discutiu com a moça, então deveria ir perguntar a ela pessoalmente. Ele a olhou incerto. Então ela riu e acrescentou que estava brincando, mas não conseguiu evitar. A reação dele foi hilária. Certo, ela vai te contar. No geral, nada de especial. Ela continua em primeiro lugar na turma e apresenta excelentes resultados, o que até os instrutores reconhecem. No entanto, devido à grande diferença de habilidades entre eles, os rapazes se sentem desconfortáveis e nem se aproximam dela. Ela ouviu dizer que, à noite, ela vai treinar no pequeno campo de treinamento. Aparentemente, ela pratica as técnicas de espada da família ou algo assim. Já que ele evoluiu tão rápido, poderia passar um tempo com ela. Ele pediu que ela parasse de provocá-lo. Depois de um tempo, Judith perguntou se ele estava pronto. MC confirmou. Ela lançou um ataque abrupto e Bart, de braços cruzados, a observou em silêncio. Eles tentaram se atacar com suas armas, mas o protagonista, tendo aparado o ataque dela, pensou que não esperava menos dela. Seus ataques são difíceis de aparar. Ele a empurrou para longe e pensou, poder inimaginável. Então correu para frente e brandiu sua arma. Judith pensou, corte transversal vertical. Ela ergueu a espada à sua frente, mas naquele instante, MC a atingiu pela lateral. Ela sorriu e disse, eles deveriam olhar para ele. Ela apertou o cabo da espada com mais força, rangeu os dentes e golpeou o protagonista, lançando-o ao chão. Ela disse, uau, ele realmente evoluiu. Claramente ele progrediu, mas ainda está longe de mim. Então desviou o olhar e disse que por hoje era só. Ele ficou surpreso. Tão cedo? Ela respondeu. Irmão, já está quase noite. Ele deveria olhar em volta. Só restam eles aqui. Aliás, se ele for ao pequeno campo de treinamento agora,
há uma boa chance de encontrar Ilha. O protagonista estendeu a mão e pediu que ela parasse. Então desviou o olhar. Enquanto isso, Ilha treinava. De repente, ela se virou e perguntou: Que diabos? O protagonista estava atrás dela, sorrindo sem jeito. Ele disse: Oi. Ela perguntou: O que houve? Ele lhe entregou um pergaminho e uma bolsa e disse que viera lhe dar algo. Pediu para enviar um presente de sua casa. E aqui está uma carta que ele escreveu. Um pouco inesperado, não é? Ela ficou surpresa. Por que precisaria daquilo? Ele respondeu que tinha uma irmã mais nova. Ela não era boa em se comunicar com as pessoas. Eles frequentemente discutiam por causa de mal-entendidos. No entanto, na manhã seguinte, ele encontraria tanto o presente quanto a carta em sua cama. Ele também não tinha muita eloquência, nem sequer sabia como iniciar uma conversa. A comunicação era difícil para ele. Coçou a nuca sem jeito e acrescentou: Então pensei que seria melhor colocar meus pensamentos no papel, como minha irmã gostava de fazer. Ela perguntou se ele achava que ela voltaria a ajudá-lo. Depois de ler, ele respondeu, e ela disse que não havia problema. Então ele se virou e pediu desculpas por incomodá-la. Ele já estava saindo. Ela o observou partir em silêncio. Ao cair da noite, ela abriu a carta, sorriu e disse como uma criança. Então olhou para a sacola e, tirando um objeto de dentro, pensou que fosse uma pulseira. Surpresa, pensou: Este é Adonis. Fechou os lábios e no segundo seguinte, um brilho intenso apareceu diante dela. Ela pensou que talvez estivesse errada em acusá-lo de algo que ela mesma desconhecia. Depois de um tempo, Judith esticou os músculos e disse que hoje seria mais difícil. O protagonista perguntou se talvez devessem ir com calma. Nesse momento, Bart se aproximou deles e Judith perguntou: O que há de errado com o rapaz de cabelo azul? Ele voltou a ser um idiota. Ele se aproximou dela e disse que precisava conversar com ela, que ela deveria ter paciência. Ela ficou indignada. O quê? Do que ele está falando? Perguntou. Então ele se virou para o protagonista e disse para ele ouvir que gostaria de treinar com ele. Durante a prova do meio do semestre e no último duelo, ele demonstrou uma concentração incrível, algo que lhe faltava. Ele gostaria que o protagonista o ensinasse isso. Colocou a mão no peito e acrescentou que, em troca, oferecia aulas de espada. Sugeriu que se ajudassem a superar suas deficiências e avançassem juntos. Então Judith colocou a espada no ombro e perguntou qual era o problema. Da última vez, ele desafiou Irene para um duelo e agora isso. O que ele estava tentando conseguir? Queria usar isso para subir na vida? Ele perguntou. Usar? Sim, exatamente. Ela gritou indignada. Nossa, que tolo insolente. Ele perguntou qual o problema. Ele conseguia excelentes resultados sozinho, mas essa abordagem era ineficaz na academia. Além disso, ambos o usariam, assim como ele os usaria. Judith, por exemplo, em vez de ter aulas, passava todo o tempo treinando com Irene. Ele acreditava que deveria adquirir experiência com várias pessoas. O conhecimento delas não se limitava ao currículo da academia.